Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o desafio de explicar um conceito do Present Perfect para vocês em 5 minutos. Então estamos aqui no inglês em 5 minutos. Então vamos lá, sem mais delongas, vou apresentar o famoso Present Perfect para vocês, se é que, claro, você provavelmente já conhece, mas este aqui é um exemplo. I have seen, ou seja, temos aqui o que? Sempre o sujeito, pode ser o I, pode ser o nome de alguém, enfim, é o termo que faz a ação. O verbo to have sempre no presente, porque se ele não estiver no presente, não estamos falando do present perfect, estamos falando de qualquer outra coisa. E o seen, que está no particípio. Lembre-se, o que é o particípio? É feito, falado, dito. Não é o passado, apesar da gente chamar o particípio de particípio passado, ele não é como o simple past, né? Que é tipo, I saw, por exemplo, I played, enfim, não é a mesma coisa, são conceitos diferentes, são palavras diferentes, ok? Bom, qual que é o maior problema do brasileiro ao aprender o present perfect? É que ele vê isso daqui, I have seen, e ele pensa, olha que legal, significa eu tenho visto, só que não. Na grande maioria das vezes, isso não vai significar eu tenho visto, vai significar eu vi. O que acontece aqui, o sentido para nós vai ser no passado, com alguma coisa no passado, mas ele vai se diferenciar do que chamamos, né, de passado simples, ok? Então vamos explicar rapidamente, fazendo aqui uma referência de ele se cansou e ele está cansado. Note, qual é a diferença dessas duas frases? A diferença dessas duas frases é a seguinte, aqui eu estou usando o verbo no passado, cansar-se, né? Ele se cansou. Ele está cansado é uma construção diferente, mas que nos leva a uma ideia bastante parecida, é ou não é? Qual que é a diferença das duas frases? A diferença é que, no primeiro exemplo, nós não sabemos ainda se ele está cansado. Por quê? Porque eu posso dizer assim, ó, ele se cansou, mas já descansou. Ou seja, eu tenho a ação, mas eu não estou enfatizando a consequência. Já no segundo ponto, o que eu estou fazendo é justamente identificar a consequência. Eu não estou dizendo apenas que ele se cansou, estou dizendo que ele se cansou e está cansado. Então, geralmente, quando falamos desta primeira ideia, lembre-se que não só temos uma ideia, temos pelo menos três. Nesta primeira ideia do present perfect, eu estou dizendo o quê? Que, por exemplo, voltando aqui à nossa frase, I have seen é eu vi. Só que qual que é o sentido disso? A consequência ainda está vigente. Por exemplo, eu vi seu carro. É como se eu estivesse afirmando ao mesmo tempo que seu carro foi visto, ou seu carro está visto, para ser mais específico. Eu vi o seu carro e seu carro está visto. Este é o sentido que se subentende aqui no Present Perfect. Trouxe aqui uma questão, uma pergunta também. Have you seen my keys? Que significa, você viu minhas chaves? Have you seen my keys? Você viu minhas chaves? E aí, veja só, olha só a diferença. O que eu estou perguntando não é, você viu alguma vez minhas chaves? Ou enfim. Não. Você viu minhas chaves e elas estão vistas por você, entre aspas, ou seja, qual que é a consequência? Você viu e sabe onde elas estão. Eu quero falar não só da ação, mas também da consequência. Eu estou enfatizando a consequência. Essa é a primeira ideia do Present Perfect. É por isso que muitas pessoas dizem que o Present Perfect é usado para um passado recente, mais ou menos. O que acontece é o seguinte, normalmente existe, claro, uma relação. Quanto mais recente é a ação no passado, mais provável é que ela ainda tenha consequências no presente. Outro exemplo bem fácil para matar, para vocês entenderem perfeitamente este primeiro exemplo aqui, primeira ideia do Present Perfect. I have eaten.
significa simplesmente eu comi. Não vamos pensar nisso como eu tenho comido. Não, eu comi. Isso quer dizer o quê? Qual que é a ação? Comer. Eu já comi. Acabou, não estou comendo agora. Isso que é importante, não estou comendo agora. Eu já comi, está no passado. O que está no presente é a consequência disso, ou seja, eu estou satisfeito. Então, uma das maneiras de você entender isso é se perguntar o que mudou, o que está diferente. Se eu comi, agora eu estou satisfeito. Olha, se eu quero enfatizar essa consequência, não sou obrigado a enfatizá-la, mas se eu quero enfatizar essa consequência, eu uso o present perfect. Eu vou dizer I have eaten, ou seja, eu comi e estou satisfeito, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, ou se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. É claro que 5 minutos é muito pouco tempo para explicar o present perfect, e ainda vou fazer mais 2 vídeos falando sobre os 2 outros casos dele, ok? Então, bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!